Bem, meus amigos, a cidade foi pega de surpresa com essa denúncia de uma suposta tentativa de rachadinha na Fundap, quando um prestador de serviço acusou o então presidente de ter orientado a devolução de uma certa quantia que havia sido paga a esses prestadores de serviço que trabalharam na Vila Natal. E, evidentemente, causou um estardalhaço muito grande diante de uma denúncia que é grave. Só que é preciso a gente fazer um meio termo e comentar essa situação de outra forma. Primeiro, da forma administrativa, que, a meu ver, a atitude do prefeito Naboa Wanderlei em exonerar o presidente da Fundap diante da denúncia, creio que foi a decisão mais acertada nesse sentido. Por quê? Porque, evidentemente, quando se há uma denúncia dessa forma, ou você afasta de forma temporária ou o exonera para que o trabalho da entidade, do órgão, possa transcorrer normalmente. E outra questão é, você mostra transparência do governo e a seriedade com o zelo com a coisa pública. E eu acho que é isso que o prefeito demonstrou nessa sua atitude de exoneração. Como também é necessário que, se há a intenção de se fazer uma auditoria interna do próprio governo, um inquérito administrativo para apurar a denúncia, evidentemente que é muito mais salutar que quem está sendo denunciado não esteja mais no cargo, primeiro, para mostrar transparência, segundo, para, porventura, não haver nenhum atrapalhar do trabalho que será desenvolvido, neste caso, pela Secretaria de Controle Interno. Também é uma atitude acertada do prefeito em determinar uma auditoria das contas da Fundap e ver, de fato, o que aconteceu. Só que do outro lado, a gente precisa ter realmente paciência, né? E uma boa orientação no sentido que, primeiro, ninguém pode ser condenado antes de ser julgado e condenado. Esse negócio de condenar previamente que a sociedade faz hoje, isso é erroneamente feito, né? Inclusive até por parte de setores da mídia que também promovem esse tipo de linchamento moral e social das pessoas. E muitas das vezes as denúncias elas caem num vazio e depois são comprovadamente, né, que aquela denúncia era falsa. E aí, depois de todo um linchamento moral que foi feito de forma pública, você não tem mais como reaver, evidentemente, a sua moral, a sua credibilidade, né, e tudo que você construiu na sua vida. Portanto, eu sou terminantemente contra esse tipo de julgamento prévio que a sociedade faz. Se faz a denúncia, você já julga e condena a pessoa. Isso é errado. Não estou aqui, evidentemente, dizendo que o ex-presidente da Fundap é inocente ou é culpado. Longe disso, não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento ou pré-julgamento. Mas é preciso que a gente analise algumas questões dessa denúncia. Primeiro, aparece um áudio de um cidadão dizendo que o presidente da Fundap teria orientado aos prestadores de serviço a devolver R$500 e entregasse esse dinheiro ao vigia. O então presidente vem a público e nega que tenha feito isso. Posteriormente, aparece o mesmo cidadão confirmando de novo a denúncia, dizendo que o presidente estava mentindo, que isso aconteceu, mas que a orientação teria sido dada a um vigia e não a ele, nem a outros prestadores que teria recebido a mesma orientação. Ou seja, não teria sido uma orientação de forma direta, um assédio direto, mas sim um assédio, um áudio repassado para o vigia e o vigia repassado a informação para esses prestadores de serviço. E aí eu quero me ater justamente o seguinte:
Ora, se realmente existe esse áudio, que ele apareça. Porque senão o presidente, evidentemente, tem como dizer que eu não fiz isso. Me provem que eu fiz isso. Me traga alguma prova que eu fiz isso. Porque se não tiver, a denúncia cai no vazio. Ela se torna ainda mais frágil, já que ela é frágil, na meu ver. Porque se você não tem uma prova do que você está dizendo, vai ficar uma palavra contra a outra. Então, que se diz que tem esse áudio, não sei se é de interesse do vigia, que se ele realmente recebeu esse áudio, que mostre esse áudio com essa orientação. Aí, evidentemente, a gente vai ter a certeza se realmente isso é verdade ou não. Porque se esse áudio não aparecer, vai ficar uma palavra contra a outra. Segundo, houve crime se não houve repasse do valor? Só o assédio em si já é configurado um crime? Essa é uma outra questão a se pensar. Outra questão, se o presidente tem convicção e ele disse que a denúncia é mentirosa, se tem convicção, sendo eu acionaria o Ministério Público ou a própria Justiça para que o denunciante provasse o que está falando. Porque eu teria a certeza de que eu não teria cometido nenhum ilícito. Eu acho que essa deveria ser a atitude do então presidente. Hoje ex-presidente. Porque se há essa certeza, então diga, mostre o que você está dizendo, me prove o que você está dizendo. Porque se não há esse dito áudio que foi repassado para o vigia, paciência. Estamos diante de uma denúncia frágil e ficaremos de uma palavra contra a outra. Uma outra questão. Se o camarada diz que houve assédio, mas o valor não foi repassado, por que vir a público agora para denunciar isso? É uma coisa também questionável. Que interesses há por trás disso? Agora, o fato é que a denúncia, sendo verdadeira ou não, ela deve ser investigada para que a sociedade, sobretudo, tire suas dúvidas, porque estamos falando de um órgão público que envolve recursos públicos, que é recurso do povo, e que, evidentemente, não pode haver esse tipo de subterfúgio, de negociata ou de negócios escusos que aconteçam nos bastidores. Nesse caso, seria uma rachadinha em outros moldes. Portanto, eu digo aqui que a denúncia ela é frágil porque ainda está uma palavra contra a outra. Se por acaso, se porventura aparecer esse dito áudio que foi repassado para o vigia, ou que outro alguém chegue e diga, não, eu tenho uma prova, aí sim ela se torna mais consistente. Mesmo assim, eu acho que cabe à administração fazer uma apuração dos fatos para mostrar seriedade e transparência à coisa pública, bem como o próprio Ministério Público, que deve, ou se for acionado, creio eu, vai agir e verificar a denúncia. Agora, se isso não acontecer, é muito complicado, porque estamos diante de uma denúncia que pode ser uma denúncia infundada, não sei a troco de quê, e que você, evidentemente, coloca contra a parede alguém que até então tinha uma conduta ilibada. Repito, não estou aqui para defender nem acusar quem quer que seja, longe de mim. Isso não faz parte do jornalismo. Mas cabe aqui esta análise, para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo.
que se apure e que se chegue à verdade dos fatos. Se é uma denúncia infundada ou se é uma denúncia verdadeira. Se houver culpados, que se puna. Que eu acho que vai ser difícil porque não houve, segundo a própria denúncia, repasse de valor algum. Só o assédio, segundo o denunciante. Portanto, fica até, para mim, difícil configurar em um crime. Primeiro que se não tiver prova, se for uma palavra contra a outra. Segundo que não houve consumação do fato. Mas tem que se averiguar, tem que se investigar. E o prefeito tomou a atitude correta. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!